Agora, 10h59, um minutinho para as 11 horas da manhã, seguimos pela próxima hora, mantendo você, ouvinte, muito bem informado. Olha, hoje a gente recebe aqui no estúdio um convidado para falar sobre um marco histórico para o cooperativismo brasileiro. A ViaCred, uma das maiores cooperativas do país, acaba de alcançar a marca de 1 milhão de cooperados, tornando-se a maior cooperativa de crédito singular do Brasil. Com presença crescente no Paraná, a instituição também se destaca por fortalecer o desenvolvimento local, inclusão financeira e educação econômica. E a gente recebe aqui no estúdio Carlos Cous, que é gerente de relacionamento e negócios da ViaCred. Carlos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João, bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o cooperativismo. Vamos lá, o que significa essa marca, né? Esse número, 1 milhão de cooperados, o peso disso para o cooperativismo brasileiro, em especial para a ViaCred? Então, a ViaCred é uma cooperativa com 73 anos de atuação. A gente está presente em 28 municípios em Santa Catarina e Paraná. E a cooperativa é uma união de pessoas com o mesmo objetivo em comum. Então, são pessoas que buscam soluções cooperativistas, um relacionamento mais próximo, e são pessoas que acreditam no movimento que a cooperativa pode trazer através do desenvolvimento econômico e social. Hoje, as pessoas que unem esse movimento são pessoas que cooperam com si, cooperam com a comunidade, e através dessa geração de negócios, elas fazem uma movimentação que a gente chama da economia da cooperação, né? Então, hoje um empreendedor, ele gera emprego, ele gera renda, que investe em educação para suas famílias, para os filhos, e com isso a gente consegue trazer um futuro melhor. E essa movimentação dos nossos cooperados, onde a ViaCred está inserida, gera essa economia da cooperação, que ano passado gerou um resultado de mais de 2 bilhões de reais. E esse valor ele ficou no bolso dos nossos cooperados, pessoa física, ficou nos caixas das empresas, que gerou essa movimentação econômica onde a ViaCred está inserida. E esse movimento ele vem crescendo cada vez mais. E essas pessoas que se unem à ViaCred, uma cooperativa, tornaram esse número de 1 milhão de cooperados, né? Mas vai muito além de um número de 1 milhão. Mas sim as vidas e as famílias que foram impactadas com esse movimento que a cooperativa ela traz onde ela está inserida. A gente falando de Paraná e Santa Catarina, como é que tem sido essa expansão nos dois estados? Há inclusive um planejamento, né, para que chegue em outros estados. Como é que isso tem acontecido? A ViaCred ela está presente na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Já se tornou a maior cooperativa de crédito do Brasil, estando em Santa Catarina, e em novembro de 2019 ela iniciou esse processo de expansão também para o Paraná. Então hoje estamos um pouquinho mais de 5 anos aqui no estado também, com 6 postos de atendimento em Curitiba, 3 em São José dos Pinhais. Estamos presentes também em Pinhais, Piraquara, Colombo, e temos todo um projeto de expansão. Hoje são 65 mil cooperados nesses 5 anos, lembrando que a gente veio um pouquinho antes da pandemia, então também teve esses desafios da pandemia, mas dentro da dificuldade que a gente encontra o real valor do cooperativismo, né, quanto que a gente está próximo das pessoas e a preocupação genuína no cooperado, que a cooperativa ela cresceu mais ainda. Então temos todo um projeto, fechar até 2025 80 mil cooperados aqui na região, mas também com um vasto projeto de expansão de estar presente em toda a região metropolitana de Curitiba também. Uma coisa que é interessante é esse crescimento, né? Ele acontece num ano simbólico, a partir do reconhecimento pela ONU como Ano Internacional do Cooperativismo. E o que isso representa na prática? Para nós, a gente fica muito honrado e feliz de alcançar esse marco, esse fato histórico de 1 milhão de cooperados, de uma cooperativa singular no Brasil, mas no ano que a ONU declarou como Ano Internacional das Cooperativas, justamente com um tema: as cooperativas constroem um mundo melhor. Então, teria um convite mais especial além desse, né? Então, esse movimento que as cooperativas fazem, a ViaCred conquistou nesse ano, mas justamente pelo impacto que a cooperativa tem nas comunidades onde ela atua, né? Então, hoje a gente fala das soluções financeiras, soluções cooperativistas, mas o capital ele é um meio, né? O fim é nas pessoas. Então, toda essa preocupação com o nosso cooperado, com a nossa comunidade, trouxe esse marco esse ano, justamente nesse Ano Internacional das Cooperativas. Carlos, para quem está no carro, está nos ouvindo ou até acompanhando pelo YouTube, mas isso o banco já me oferece?
qual que é essa questão, né, dessa... Não é só uma sensação, é a missão, efetivamente, de uma cooperativa, né? E até mesmo a questão da divisão dos lucros, porque o banco, o lucro vai ficar para ele, tem a divisão ali com quem é sócio, tem as ações e tudo mais, e um abraço. A cooperativa, o objetivo é totalmente diverso disso que a gente tem posto, tal e qual o modelo que a gente conhece. Embora muita coisa tenha mudado nas últimas, talvez na última década aí, mas eu me lembro muito quando criança ainda, o banco e tal, e ainda continuam os banqueiros por aí. Mas quando a gente fala de cooperativismo é outra ideia, né? Sim, o movimento ele é muito diferente. Os produtos financeiros basicamente são os mesmos. Sim, tem diferenciação nas taxas, mas aqui a gente traz uma preocupação que vai muito além no desenvolvimento econômico-social. Os dois eles andam muito juntos. A ViaCred, a preocupação estratégica da ViaCred, a educação. Então, seguindo os nossos princípios cooperativistas, a gente tem o 5º princípio, que é educação, formação e informação, e o 7º princípio, que é interesse na comunidade. Então, ano passado, a ViaCred teve um resultado de 385 milhões. Parte desse capital é rentabilizado nas cotas, no capital dos nossos cooperados, e a gente teve as sobras também, que é o restante do resultado da ViaCred, 140 milhões, que volta para a conta corrente dos nossos cooperados de acordo com a movimentação. Mas muito além disso, a gente tem programas como o FATES, por exemplo. O FATES ele tem uma projeção para o ano 2025 de 9 milhões de investimento. Então hoje, se a gente olha o meio econômico, empreendedor, a gente vê grandes desafios no sentido de se eu tenho um bom sonho, eu tenho um bom negócio, como é que eu vou, aonde que eu procuro auxílio, como é que eu faço para de fato colocar em prática. A cooperativa ela faz esse atendimento consultivo. Então hoje o desafio é formalizar um negócio, mas também fazer a gestão desse negócio. E aí entra a gestão financeira, gestão de vendas, gestão de pessoas. E a cooperativa, além desses produtos financeiros com os outros bancos, a gente entra nesse exemplo, por exemplo, o Coopera Empreendedor, que é uma parceria com o Sebrae, e a gente faz todo esse desenvolvimento econômico de empreendedores para pessoas físicas também, através de plataformas do Progrid, que já foram investidos para mais de 4 milhões de pessoas nesses 20 anos que esse programa existe. Então, ele vai muito além só do produto financeiro comum, né? Então, essa relação, essas soluções cooperativistas fazem muita diferença. Você que está nos acompanhando, a gente está conversando com Carlos Cous, que é gerente de relacionamento e negócios da ViaCred. É a cooperativa que se torna a maior de crédito do Brasil e atinge 1 milhão de cooperados, presente no Paraná e também em Santa Catarina. Carlos, recentemente tivemos aí essa mudança anunciada pelo governo federal no que diz respeito ao IOF. Bom, era para ser de um jeito, depois de muita pressão, o governo até recuou em alguns aspectos. Para o cooperativismo ou para os negócios em si, qual a análise que a ViaCred tem sobre o impacto disso no próprio setor e de que maneira entender muitas vezes essas derrapadas do governo, especialmente quando o aspecto é a comunicação, né? A falha em conseguir trazer essa mensagem, porque ela é extremamente impopular, porque estamos falando de alta de imposto. Sim. Engraçado que é um assunto que eu tive hoje de manhã numa conversa de elevador, inclusive, mas impacta muito o cotidiano dos nossos empreendedores e da nossa sociedade também, né? Então, o papel educacional da ViaCred nesse momento, através de um atendimento consultivo, ele faz muita diferença. E através desses nossos programas de educação financeira, das nossas linhas de crédito, do nosso atendimento próximo, a gente teve essa movimentação muito grande essa semana, que a gente estava dentro dos nossos empresários, né? Justamente com papel orientativo. Então, enquanto algumas instituições financeiras fecharam as portas, nós como cooperativa abrimos postos de atendimentos, né, as nossas agências. Então, esse atendimento próximo e dentro do nosso empresário com esse papel orientativo fez toda a diferença nesse movimento que a gente acompanha agora no mercado econômico. E o impacto disso para o cooperativismo ou para os negócios em si? Como entender? Depende do setor, como isso pode até certo ponto prejudicar os negócios, ou não necessariamente prejudicar, mas sim ter um impacto. Para a pessoa física não teve impacto, né? O maior impacto foi para a pessoa jurídica. Mas eu reforço aqui o nosso papel como atendimento consultivo na escolha certa da linha de crédito.
Hoje, quando a gente fala em empréstimo, e aí eu reforço o papel educacional da cooperativa, um crédito mal investido pode ser muito perigoso. Então, até na comercialização de produtos, precisa ter a pitada de educação. E é que entra o papel social e econômico da cooperativa. A gente vai muito a fundo do que o empresário precisa na escolha de um investimento, de um crédito, da reorganização, e é que entra o impacto da alteração do IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E a gente vai a fundo a entender a necessidade para aí sim entregar uma melhor solução para o nosso cooperado. Hoje o custo desse dinheiro, né, em função dessa questão do IOF, para alguém que trabalha o nosso setor aqui no Paraná, o setor agro, é muito forte. Essa questão do acesso ao dinheiro, o impacto disso. Já há uma perspectiva, então, de que acaba ficando mais caro, não necessariamente o acesso a esse valor, mas sim a questão do imposto, porque agora passa a ter essa nova taxa. Isso deve desestimular? De que maneira vocês têm uma visão? O dinheiro ele também tem o seu custo, né? E o imposto, o IOF, é justamente o imposto sobre essas operações financeiras. Infelizmente, as linhas de crédito, elas não fogem desse imposto, mas é justamente entender esse sonho, esse objetivo. Aí eu reforço programas como o Coopera Empreendedor, que a ViaCred, ela possui em parceria com o Sebrae, para acompanhar esse planejamento, seja de expansão ou de reorganização do modelo de negócio dos nossos empresários. Mas eu acho que é a escolha correta, através de um atendimento consultivo, para potencializar a estratégia de como investir e potencializar o negócio, as vendas, ou dependendo do que for o projeto. Carlos, é interessante que a gente tem visto, né, alguns nomes ou algumas cooperativas se consolidarem a cada ano, né? São grandes nomes e essa mudança justamente no propósito a que vem. E há mudanças claras também, ou diferenças entre as próprias cooperativas que se apresentam como opções, e o quanto entender o que cada uma se propõe, o propósito de cada uma é fundamental para estar alinhado com o objetivo que o empresário ou que o cooperado está buscando naquele momento. Exatamente. Hoje a gente tem cooperativas de vários ramos. Nós fazemos parte do sistema AILOS. São 13 cooperativas filiadas ao nosso sistema, desde Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Nós somos, ViaCred, uma cooperativa Lusat, então nós podemos atender pessoas físicas e empresas independente do ramo de atuação. Assim como dentro do nosso próprio sistema, temos outras cooperativas mais direcionadas para cada ramo. A importância de conhecer a singularidade de cada cooperativa, nós como ViaCred, por exemplo, temos várias opções para vários nichos, que talvez outras cooperativas ou instituições financeiras não consigam atender. Então, desde o crédito imobiliário, de Minha Casa Minha Vida, financiamentos maiores, desde programas do BNDES, desde pequenos a grandes financiamentos. Então, ali que entra o diferencial. E o atendimento consultivo vai fazer entender a necessidade da pessoa física ou daquela empresa para a gente seguir com uma melhor orientação. Como que o cooperativismo, a gente está caminhando aí para o final da nossa entrevista, tem visto 2025 como um ano desafiador, mas também de oportunidades, ainda mais quando focamos aí esse olhar na taxa Selic beirando os 15, até com sinalização para chegar aos 15, mas de fato muita coisa acontecendo e o que exige diversificação, conhecimento e também experiência. 2024 foi um ano muito bom para a cooperativa e 2025 já começou muito bem também, e a gente acompanha esse movimento dos empresários. Desafios a gente sempre vai ter, no meio corporativo e econômico mais ainda, então quem é empresário sabe muito bem, mas a ViaCred, ela acompanha muito esse movimento com as melhores orientações. 2025, inclusive, a gente tem dois eventos muito grandes aqui referenciais para a cooperativa, que é a Feira do Negócio Local, que a gente promove esse desenvolvimento dos nossos cooperados e a geração de negócio desses empresários. Teremos em Curitiba, dia 23 de agosto, e Pinhais, dia 18 de outubro. E esse movimento é justamente para fomentar os negócios, né? Então, ali a gente leva o nosso cooperado para a venda final. Mas através das consultorias de crédito, ou até investimento, né? Então, as alterações da taxa Selic têm efeito direto nas taxas de juros para crédito, mas também é um potencializador para os investidores. Então, aqui são as excelentes opções que a cooperativa oferece com taxas reduzidas comparado ao mercado. Então,
Vale muito ressaltar para qual vai ser a finalidade daquele crédito. Incluir uma garantia hoje traz ótimas opções com redução de taxas, que a gente possui essas linhas de crédito que fazem bastante diferença, que a gente consegue alongar prazos. Então vai muito do ajuste daquela finalidade do crédito. E é que entra cooperativismo, né? Do interesse genuíno da pessoa ou do empreendedor para entregar as melhores opções e soluções. Essa questão que você comenta sobre essa feira de negócios locais, o que é possível esperar, né? Ou essencialmente para quem é focado em algum setor, eu vou lá buscar soluções ou compartilhar, entender experiências de outros cooperados e de que maneira isso pode ser aplicado também no meu negócio. Quero fazer com que a minha empresa cresça, ou buscando uma solução, ou até mesmo essa linha de crédito para poder alavancar o negócio. É mais ou menos nessa troca de experiências? Essa troca de experiências, troca de ideias entre os próprios empreendedores, trazer visibilidade do negócio do nosso cooperado. E a feira do negócio local, ele já é uma feira de sucesso, já de Santa Catarina, mas aqui no Paraná, ano passado, a gente teve a primeira edição em São José dos Pinhais, que foi sucesso absoluto. E me marca muito um exemplo de um cooperado, empreendedor. Ele tem uma ótica, e numa noite antes, na sexta-feira, na montagem dos estandes, ele já vendeu mais de 20 óculos. Então, quem dirá a quantidade de vendas que gerou no outro dia. Então, esse é o impacto social da ViaCred, econômico, que ela promove dos nossos cooperados, né? Então, vai muito além de uma instituição financeira, dos produtos e serviços padrões, mas do interesse genuíno e desse movimento social e econômico que a gente promove. Carlos, como mudou, né? Hoje é tudo pelo telefone, questão de tecnologia, etc. Antigamente até ia no banco. Existem agências, né? No caso das cooperativas também, mas o volume dessa nossa vida moderna, tecnológica, se dá através de telefone, computador, mas não que isso necessariamente, por mais que facilite, seja para afastar do contato e dessa interação com um profissional que está habilitado para poder prestar esse melhor serviço, né? Eu atuo na cooperativa há mais de 15 anos, então eu acompanhei vários processos tecnológicos dentro do próprio meio financeiro, né? E eu posso te garantir que a tecnologia ela veio para nos facilitar. Até anos atrás a gente não tinha um aplicativo que a gente fazia o autoatendimento, mas ainda assim a gente precisa do relacionamento que faz toda a diferença. A tecnologia ela vem para nos auxiliar, mas não tem preço saber com quem eu estou conversando, com o meu gerente dentro da minha empresa, ou de um atendimento físico para resolver pequenas questões, ou até mesmo num atendimento orientativo e consultivo que a ViaCred ela presta. E até ganhar um brinde, né? A minha tia mora no interior e ela adora quando ganhou da cooperativa uma cuia de chimarrão, a garrafa térmica personalizada, ou seja, ela se sente, né, acolhida, muito bem recebida, faz diferença. Faz toda a diferença, além do brinde físico, ainda tem a distribuição das sobras, né, dos resultados que a cooperativa ela traz. Então, é um baita diferencial presente que os nossos cooperados eles recebem anualmente. Carlos, o Paraná é um exemplo de como o cooperativismo dá certo e é possível, né, obter excelência a partir desse modelo. Sim, porque o nosso estado é um povo trabalhador que faz acontecer. E o cooperativismo ele vem muito com esse olhar também, com essa energia de acompanhar o nosso cooperado pessoa física, as empresas na realização desses sonhos. Então, é um parceiro que idealiza todos esses projetos desse nosso povo trabalhador. Carlos, para finalizar, a mensagem que você deixa, né, em especial para quem nos acompanha, empresário, muitas vezes não vê uma luz, um norte, mas ele pode encontrar no cooperativismo um aliado importante para que haja prosperidade justamente a partir de um modelo de negócios que, se está defasado, é importante receber uma atualização e um update, né? Justamente para que tenha uma sobrevida ou para que se consiga ter um futuro próspero. Fica aqui o convite de conhecer um pouquinho mais sobre o cooperativismo. Como a própria ONU declarou, as cooperativas, elas constroem um mundo melhor, e para 2025 a gente tem vários projetos que possam auxiliar nesse desenvolvimento, como o nosso programa social. Então a gente tem 2 edições esse ano com 1 milhão
previsto de investimento para projetos de desenvolvimento econômico ou social. Nesse caso, sim, para cooperados, mas frente às outras soluções que a gente tem de produtos e serviços, ou até mesmo nos nossos programas de educação, de orientação financeira, empreendedora, que a cooperativa pode auxiliar a fazer toda a diferença. E a educação financeira ainda é uma pena que não tenha, né, desde o início, nas escolas, seja ensino fundamental ou médio, essa questão. E vale lembrar que a cooperativa, ela tem essa preocupação da educação, e só ano passado a gente se aproximou de 500 escolas, onde a gente teve um impacto para mais de 110 mil pessoas. Então a gente planta a educação desde a base, crianças, adolescentes, professores, programas para as empresas atuais, para o nosso público pessoa física. Então são todos os eixos e todos os nichos que a cooperativa ela faz a diferença. Muito bacana. Eu conversei com Carlos Coles, gerente de relacionamento e negócios da ViaCred, a cooperativa que se torna então a maior cooperativa de crédito do Brasil, 1 milhão de cooperados. Carlos, obrigado pelo papo. Obrigado também, um ótimo dia a todos. Valeu. Agora 11h20.